Paz a todos, uma boa tarde. Hoje estamos nós aqui, mais uma vez com o nosso podcast, na nossa sede em Mariporã, São Paulo. Nós desejamos a todos, nessa tarde, nessas horas que aqui vamos passar, batendo um papo gostoso, mais uma vez. E quando a gente fala um papo gostoso, é sempre estar falando das Escrituras Sagradas. E hoje, mais uma vez, com o prazer estar aqui conosco, o nosso pastor Hélio Aparecido Ramos. Seja bem-vindo. E hoje, com certeza, pastor, nós vamos realmente tirar muitas dúvidas, né? Vamos procurar esclarecer a todos essa questão do nascimento e da morte do Senhor Jesus. Paz, pastor, seja bem-vindo. Paz a todos vocês, paz também, Urielzinho. E é um prazer enorme estar com vocês, mais uma vez, falando das coisas de Deus, das coisas do Altíssimo, e nesse assunto tão importante, que é o nascimento e a morte de Jesus. Claro que nós, num programa só, não daria para fazer isso, né? Diz que os céus não caberia toda a história de Jesus, não é? E nós teríamos que ter dia e noite para falar desta coisa maravilhosa que é o nascimento de Jesus, a sua peregrinação e a sua morte. E é isso, estamos à disposição. Muito bem. Pastor Hélio, essa questão então do nascimento do Senhor Jesus Cristo, o que nós perguntamos, esse nascimento, ele está dentro aqui de alguma profecia, né? Porque nós sabemos que Isaías fala em relação ao Messias, fala que viria de um rebento, né? E do tronco de Jessé, que nós queremos entender essa questão, né? Esse nascimento. Aqui a gente quer entender o que tem a ver esse nascimento, né? A questão do Messias, a origem do seu nascimento, realmente a questão dos seus pais, né? Então, essa origem do Senhor Jesus. Então, se o senhor me permite, eu tenho aqui 3 passagens, né? E quero começar aqui com Isaías capítulo 11, do versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: o reino do Messias é pacífico e próspero, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Muito bem. Explica para nós essa questão, né? Ora, que tronco é esse? Que rebento é esse? E como é que a gente consegue entender se isso aqui é uma passagem, né, normal de um nascimento mesmo, ou se realmente é aquilo que a gente tem sempre valorizado no nosso meio, a questão da palavra profecia. O que o senhor pode dizer para nós? Bom, profecia é o elemento fundamental da Bíblia Sagrada, não é? Então nós vamos crer na Bíblia por causa da profecia. Se não fosse as profecias, seria uma coisa assim, muito vaga, né? Por exemplo, aí do tronco de Jessé. Quem foi Jessé? Jessé foi pai de Davi, né? E dessa linhagem é que viria o Cristo. E essas qualidades que você me mostrou, leu para nós aqui,
fiel, verdadeiro, honesto, e não julgaria pela aparência, mas pela reta justiça. Então foi profetizado por Isaías que haveria esse Messias de vir, não é? De vir do tronco dessa linhagem de Jessé. É claro que Jesus não é filho carnal, não é? Lá de José. Mas a Maria vem na descendência e a Maria alimentou Jesus na barriga dela, não é? No ventre dela. E José foi colocado como pai de Jesus, não é? Um pai adotivo. E isso é importante para nós também. Moisés falou isso. Moisés falou que viria um profeta semelhante a ele que nós deveríamos ouvir. Então Jesus não nasceu assim, não veio de qualquer jeito, não é? Ele veio baseado na profecia, no que falaram os profetas, Moisés, Isaías e outros tantos profetas. É por aí que vai o caminho, não é? E a integridade de Jesus, como de fato ele foi íntegro em tudo. É isso? Aqui, na verdade, pastor Hélio, no título aqui do capítulo 11, está falando, obviamente, já do reino desse Messias. Então, é interessante aqui que, como o senhor falou, a questão da origem dele, a sua linhagem, do seu nascimento, de quem ele, da onde ele veio, mas aqui já está falando assim, do futuro do reino dele. É interessante isso, porque se aqui começa mostrando as suas características, né, a qual o senhor colocou, então isso quer dizer que lá no futuro haverá o reino dele mesmo? É isso? Claro, porque Jesus veio aqui numa missão, não é? Morrer por nós pecadores. Foi para isso que ele veio. Mas está programado e projetado e profetizado lá uma vida futura, não é? E lá sim, lá ele vai exercer isso. Embora ele exerceu um poder aqui na terra, e até aquele pessoal esperava que ele fosse reinar, né? Acabar com o governo de Roma e se fazer rei, não é? Porque ele tinha tudo isso, era aquela multidão de gente que seguia Jesus. Mas está profetizando para o futuro, um futuro que eu espero não ser tão distante assim, não é? Muito bem. O mesmo Isaías, pastor Hélio, porém agora no capítulo 7, do versículo 14 ao 16, também nos fala em questão agora, obviamente, que aí entra agora Maria, né? Como diz assim o versículo 14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Então o que a gente vê aqui que ele agora ele recebe um nome, Emanuel. E nós sabemos que o significado desse Emanuel é o Deus conosco. Muito bem. Só que aqui existe uma questão. Uma virgem conceberá. Aí a pergunta é: na verdade, Maria, ela se mantém ainda virgem ou, obviamente, era virgem até que Jesus nascesse? Ou seja, o relacionamento dela com José. Porque a gente ouve pessoas dizer que Maria ainda se torna virgem, a Virgem Maria. Tem sentido esse pensamento? Bom, aí a profecia vai outra vez, né? Aí funciona a profecia. Porque o profeta vem dizendo que a virgem conceberia e daria-lhe um filho. E chamaria o seu nome Emanuel, que é Deus conosco, não é? Então Jesus é o Deus conosco. E a Maria, virgem, não é? E deu até o menu, o alimento para ele comer, manteiga e mel ele comeria, até saber discernir o bem do mal. Então, antes que ele tivesse
o discernimento de comer manteiga e mel. Claro que não é só isso, né? Mas fazia parte da alimentação dele. Mas uma coisa interessante está lá em São Mateus capítulo 1, que José, quando viu Maria grávida, né? Ele não tinha tido relação com ela, não teve vinda íntima com ela, e ela estava grávida. E aí José quis ir embora. Falou, peraí, que negócio é esse? Eu caso com uma mulher e ela está grávida e não de mim, não é? E em sonho, o anjo falou, ah, rapaz, não deixa sua mulher não, que está gerado dela é do Espírito Santo. Não foi Gabriel, o Espírito Santo, não foi Deus, né? Mas o São João capítulo 1, ele explica para nós, não é? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sem nada do que foi feito se fez, São João capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus se fez na barriga da Maria, não é? Então aí, mas é possível isso? Claro, ele fez o homem do barro, foi isso? Não é isso que está em Gênesis? Quem foi o construtor do homem? Foi o próprio Cristo, que nos chamava Cristo, não é? Ele fez o homem e foi soprado no nariz do homem fôlego de vida. Então o construtor do homem foi Jesus, né? Ele e Deus, o Pai, fizeram isso que São João está dizendo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o Verbo também era Deus, não é? Todas as coisas foram feitas por ele. E ele não poderia se fazer na barriga da Maria, claro, né? O Espírito Santo que ia descer sobre Maria, que lá no caminho que ela foi visitar Isabel, você lembra dessa história? Foi visitar Isabel, o anjo Gabriel, que estava grávida lá foi Zacarias, o sacerdote, não foi o Espírito Santo que foi feito lá, que fez João, né? Foi o próprio Zacarias, que ele era o sacerdote, não o profeta, é outro Zacarias, e ela foi visitar a Isabel, e o anjo apareceu para ali, eu sou Gabriel que estou diante de Deus, né? Assisto diante de Deus. E você vai ficar grávida. Mas como é esse negócio? Eu não tive relação com homem nenhum, não é? Mas descerá sobre você o Espírito Santo, que é o próprio Jesus, antes de tomar da carne. Então aí são as profecias que vêm mostrando o nascimento de Jesus. Como é que foi o nascimento de Jesus? Não teve a participação de José. E José foi orientado pelo anjo para não ir embora, não é? E ficasse com ela e cuidasse da criança. Ele cuidou atentamente do menino Jesus, não é? Então esse é o começo da história da vida de Jesus aqui na Terra. Na verdade, o senhor até já adiantou aqui na passagem de São Mateus, capítulo 1, onde diz assim, o nascimento de Jesus, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, a história, né? Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é o Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs por nome Jesus. Então é claro,
vamos olhar José agora, né? Realmente, a postura dele, a gente vê o quanto ele amava Maria, porque é óbvio que ele não queria que ela tivesse uma má fama, né? E de repente agora ele diz aqui, ó, não queria que infamar, né? Então aí tentou deixar ela de uma forma secreta. Então, ao seu ver, né, ele achava que estaria fazendo uma coisa certa. Bom, mas de repente, mas o que você leu aí, que estava escrito na profecia. sim, Então José sabia disso. Tanto é que ele casou com ela, não teve relação com ela, não é? Porque a primeira coisa, quando o cara faz, um homem e uma mulher, é ter a vida íntima, né, no casamento. Mas eles já esperavam isso, que uma virgem daria à luz. E, claro, ele pensando em não defamar a mulher, porque ela era virgem, não é? Eu não vou estragar todo o projeto de Deus aqui e vou abandonar a mulher, porque vão pensar que fui eu que fiz o filho nela. E tem alguns historiadores que não foi José, diz que foi um soldado romano lá que acabou estrupando a Maria e a Maria teve o filho Jesus. Quer dizer, são ideias malucas. Mas aí tem uma lição importante que você leu. José não a conheceu até que deu à luz Jesus, o seu filho primogênito. Então aí acaba com toda a ideia de Maria Virgem depois do parto. Ela foi antes do parto virgem, não é? Depois que Jesus nasceu, segundo o relato de Mateus, que eu acredito que foi perfeito, ele teve outros filhos, que aparecem os filhos dele, não é? Não, eram primos, era não sei o quê, eram irmãos lá, não, é conversa que não tem consistência. Então nós não podemos acrescentar nem diminuir nada, não é? Nós temos que andar pelo que está escrito. E Mateus foi feliz, muito feliz em escrever isso, não é? Que José não a conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito. Então Jesus, ele é o primeiro, né? Não é o unigênito como de pai do pai, né? Fala, esse é o único filho de Deus, não é? Os outros são criaturas de Deus, mas não foi isso, não é? Então são lições importantes que a gente vai adquirindo através da leitura da palavra de Deus. E existe uma passagem que diz lá, não é esse aí o filho do carpinteiro, que ele fala lá em relação assim, e os seus irmãos e irmãs, falam irmãs também, né? Claro. Foi o sinal, né? O sinal, e então aí eles disseram, mas não é esse o filho do carpinteiro, não é? E as suas irmãs, seus irmãos estão aí com a gente, não é? Então Jesus teve outros irmãos, não é? Teve outros irmãos. Maria não foi virgem depois do parto e não teria nada demais se ela continuasse virgem, não teria nenhum problema, não é? Nós não criaríamos um conflito nesse sentido, mas ela teve outros filhos. Essa é a realidade, não é? Naquele momento, quando ele está crucificado, né? Ele olha para Maria e ao lado de Maria, João. Sim. E aí ele diz, eis mulher, eis aí o seu filho. Quer dizer, então, como que é impossível não entender, não acreditar que, obviamente, né, ela realmente foi mãe de filhos, né? E não tinha porquê, né? A profecia dizia que era virgem antes de ter Jesus. Mas a profecia não diz que depois que ela tivesse Jesus, ela ia morrer virgem. Não está dizendo isso, não é? Então nós estamos pelo que está na profecia. A profecia diz da virgindade dela antes de nascer Jesus, o Messias. Maravilha. Pastor Hélio, eu acredito que essa questão do nascimento não temos mais nenhuma dúvida, mas se caso alguém, né, algum dos nossos telespectadores quiserem tirar
alguma dúvida, mande aí suas perguntas, né? Claro. Entre em contato que, obviamente, nós vamos responder. Bom, nós queremos falar agora sobre a questão da morte de Jesus. Eu só queria voltar um pouquinho, que há uma questão no ar, né? Quando Jesus nasceu e você não perguntou, não é? Você ficou na expectativa. Alguns historiadores, eles querem colocar o sexto mês lá da gravidez como se fosse o sexto mês, não é? Da gravidez de Maria, enfim. Uns colocam que foi lá no 25 de dezembro, é isso? 25 de dezembro jamais. Jesus nasceu em 25 de dezembro. Mas dia 25 de dezembro era adoração ao deus Mitra. Então tinha uma festa do deus Mitra em 25 de dezembro, em que Constantino, o imperador, ele guardava o primeiro dia da semana dedicado ao deus Sol, e o 25 de dezembro também ao deus Sol. E os pagãos, o paganismo, eles adoravam o sol, a lua, as estrelas, o trovão, os fenômenos da natureza. Não é? Os egípcios eram pagãos, hoje não são mais pagãos, mas eles adoravam o sol. E o primeiro dia da semana é dedicado ao deus Sol. Como até hoje nos Estados Unidos, o Primus, o dia Sunday, né? Sun, Sol, Day, dia do Sol, primeiro dia da semana é o dia do tal do Sol. Então Jesus jamais nasceu dia 25 de dezembro. Outros historiadores, estudantes colocam lá por volta do sétimo mês, lá pelas cabanas, por ali. É mais coerente, não é, do que dezembro. Mas é isso, o nascimento de Cristo. Realmente o senhor voltou aqui uma questão interessante, porque quando Maria vai visitar Isabel, sua prima, né? Sim. Não é isso? Na verdade, quando aqui fala em Lucas 1:26, que é o anúncio do nascimento, esse sexto mês seria o sexto mês da gravidez de Isabel. Claro. Muito bem. Então, a partir daquele sexto mês, Maria acaba sendo informada que ali, naquele mês, ela estaria sendo, vamos dizer assim, se tornada grávida. Então, se nós fizermos uma conta aí, pastor Hélio, se naquele ano, de repente, o ano começou em março, se a gente pegar esse sexto mês, então a gente tem mais ou menos uma ideia do mês que realmente Jesus nasceu? Não tem uma precisão de nada. Do nascimento de Cristo não tem uma previsão de nada. Não é? Da morte, sim. Da morte tem um marco. Do nascimento não tem marco. Historiadores vão historiando lá, nossos irmãozinhos também historiadores, vão colocando lá, e, enfim, toda uma história, e para que chega nesse nascimento de Jesus por volta de setembro, não é? Então nós não podemos colocar que ali iniciou na conversa do anjo com ela ficou grávida naquele momento, não dá para se entender isso. Descerá no futuro, não é? O Espírito Santo sobre ela ficaria grávida. Mas não falou exatamente que foi naquele momento. Pelo menos até hoje eu não vi o momento. Né? Tem lá o Zacarias, a ordem de Zacarias, e aquele levantamento todo que alguns irmãos já fizeram e chegaram à conclusão que Jesus nasceu por volta de setembro, não é? E também são estudos, né, que ninguém tem como afirmar categoricamente que foi ali, não é? São bem aproximados. Mas então, em relação agora sobre a morte de Jesus, aí sim, o senhor está dizendo que assim podemos afirmar de uma data. Sim. Né? E isso nós vamos encontrar lá em algumas passagens também, né? O senhor quer falar alguma coisa em relação a isso? Bom, da morte de Cristo existe o profeta Daniel, não é?
profeta Daniel, que diz que ele faria um concerto com muitos por uma semana e na metade da semana faria cessar o sacrifício e oferta de manjares. Mas quando os hebreus saem lá do Egito, saiu no dia a lei da Páscoa. Vamos voltar um pouquinho à lei da Páscoa. O que é a lei da Páscoa? A lei da instituição da Páscoa. Está lá em Êxodo, né? Então, no dia 10 daquele mês que não era primeiro mês, que passou a ser o primeiro mês da saída do Egito. O primeiro mês era lá no Rosh Hashanah, que os judeus observam até hoje. Você observa que o Rosh Hashanah é quando muda o ano do calendário judaico. Observa isso. Não é na primavera. Então, na estação primaveril, é a Páscoa, o Asmo, Primícia e Pentecoste. Na estação da primavera. Porque há 4 estações, você sabe disso: primavera, verão, outono e inverno. O compromisso que os judeus têm é na primavera, a Páscoa, Asmo, né? Primícia, Pentecoste. E o compromisso do outono, as festas outonais, trombeta, expiação e cabanas, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Então, é esse caminho, né, da morte de Cristo. Então, quando Cristo ia morrer? Cristo ia morrer exatamente no dia da Páscoa. Mas a lei da Páscoa era no dia 10 do primeiro mês da saída do Egito, não da criação, não pode confundir. Eles pegariam um cabrito ou um cordeiro do rebanho e trazer para junto da casa ou da tenda. E no dia 14, sacrificavam esse animal. E que hora sacrificava? A 9ª hora. Para quê? Para que desse tempo de tirar o couro do animal, os rins, o fígado, as tripas, a gordura. E naquela noite, que é a noite do asmo, eles iam comer como se fosse um churrasco, com a carne livre daquilo. Aquilo prefigurava o quê? Profecia. Prefigurava o quê? Prefigurava Cristo. O Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo. Não foi isso que João, lá, quando Jesus se aproximou do Rio Jordão para ser batizado? João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E ele queria que Jesus batizasse ele. Aí Jesus falou: não, convém cumprir toda a justiça. E aí João chegou no acordo e batizou Jesus. Mas ele ia morrer quando? No dia 14, quando o momento que morreu o cordeiro. Aquele cordeiro que eles mataram lá representava a Cristo. Dia 14, a que horas? A 9ª hora. Né? E Jesus, segundo o Evangelho, morreu à 9ª hora. Não é? Às 3 horas, Lucas diz que às 3 horas da manhã, que hoje nós falamos que é 9 horas da manhã, às 3 horas ele foi colocado na cruz, a meio-dia houve trevas, né? E à 9ª hora ele expirou. Houve um terremoto, não é? Diz o Evangelho, e muitos que estavam mortos ressuscitaram. Nós falamos lá do 24 anciãos, né? Apocalipse. Ressuscitaram e foram vistos em Jerusalém depois que Cristo ressuscitou. Então, a data da morte de Cristo nós temos. Foi dia 14 do mês de Abib, ou do mês da saída do Egito. Não é? Então, aí nós temos aí o ponto. O nascimento nós não temos. Não é? Para que ninguém guardasse o nascimento, que não era para guardar o nascimento, mas sim observasse para cumprir a profecia. Daniel, faria um concerto com muitos por uma semana, a metade da semana, e a metade da semana, que dia que é? Quarta. Quarta. Mas dizem que essa profecia Daniel 9:27, acho que é isso, né? Diz que essas 3 dias e 3 noites não são da semana literal, mas da semana figurada, não é?
porque Jesus, ele acaba batizando no Rio Jordão. 3 anos e meio foi o evangelismo que ele fez, não é? Morreu na metade dos 3 anos e meio. A semana terminava com a morte de Estevão no ano 34, não é? Então a semana figurada. Nós falamos muito na profecia de coisas figuradas, não é? E tantas outras coisas figuradas, metafóricas, não é? Mas nós falamos também da semana literal, que a semana literal, Jesus morreu na metade da semana. O que mais que nós podíamos falar? Mas é interessante esse verso que ele não está dizendo que ele faria um concerto com todos. Ah, sim. Interessante isso. Muitos, né? Ora, então, se na verdade nós temos a convicção que a metade da semana é a quarta-feira, como então, de repente, como que eu posso entender, como alguns entendem, que ele morreu na sexta-feira? Se existem passagens na Bíblia dizendo que ele ficaria, Jonas, né? Jonas. Ficaria com Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da baleia, assim também em relação ao Filho do Homem. Ora, aí então nós vamos ter que fazer uma matemática aí, né? Não temos que fazer uma matemática? Interessante isso, porque alguns historiadores, intérpretes das Escrituras, diz que 3 dias e 3 noites são dias inclusos. E pegam lá outros textos que representariam dias inclusos. E 1 hora significa um dia e uma noite. Não, aí não dá. Não dá porque Hélio, eu não posso contrariar as palavras de Jesus. Eu não posso fazer isso. E nem devo fazer isso. Mas é interessante, nós vamos voltar nesse tema. Dia da preparação e amanhecia o sábado. Por exemplo, para nós estar aqui conversando, nós dois aqui, os nossos amigos aí assistindo a nossa conversa, teve uma preparação. Nos preparamos para isso. A nossa mãe preparou nós quando estava na barriga, não é? Preparou nós, foi preparar nossas roupas, que nós íamos nascer, fralda, essas coisas todas da modernidade. Então houve uma preparação. Para tudo existe uma preparação. Então diz que era a preparação e amanhecia o sábado. Que sábado? Porque não existe só o sábado literal da semana, o 7º dia. Existem sábados também anuais. E o sábado quer dizer dia de repouso. Dia de repouso. Então existe lá no tempo lá de Levíticos 23, existe o sábado semanal. Existe a lei de Deus, 6 dias trabalharás. Nós estamos preparando para o sábado, olha. 6 dias trabalharás, não é? Farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do teu Deus. Então nós não podemos perder de vista o sábado a partir do 1º dia da semana. Vou te contar uma história aqui. Lá no Santa Luzia, Araguatins, chegou um irmão no domingo para fazer escola sabatina. Interessante isso. E procurou a igreja estava vazia. Ele foi na casa dos irmãos, escuta, mas não vai ter o culto hoje? A escola sabatina foi ontem. Ele perdeu de vista, atrapalhado lá na sua semana, e perdeu de vista o sábado. Trabalhou no sábado. Claro, óbvio, não é? Então, o dia da preparação e amanhecer o sábado não é só o 6º dia da semana. É essa confusão que traz no mundo. Porque a Páscoa não era sábado. A Páscoa em si era no dia 14 do mês de Abib. Que hora que sacrificava a Páscoa? Não na hora. Trabalhava normalmente, se preparando para o sábado do ázimo. Não era o sábado da semana. Então é esse
essa preparação, e alguns dizem, o único dia de preparação é o sexto dia da semana. Quem falou isso? Você se prepara para as cabanas, para o dia da expiação, para o dia das trombetas, você se prepara para as cabanas, você se prepara para casar, você se prepara até para morrer, o cara se prepara, não é? E não é necessariamente o sexto dia da semana. É isso que traz essa confusão, né? Estabelecida no mundo, nos teólogos. Então é isso que faz. Porque nessa semana houve sábado. Houve o sábado literal da sexta-feira, o do sábado, o sétimo dia, e houve o sábado da quinta-feira. Você fala que a metade da semana é a quarta-feira. Por que isso? Porque Jesus disse, não disse? Uma geração mais adulta pede um sinal. Outro sinal não será dado, a não ser do profeta Jonas. Você citou aí. Assim como, não precisa mais clareza que isso. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, necessário que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no seio da terra, na sepultura, não é? E você vai olhar Jonas, e está lá Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do animal, do peixe, de uma baleia, do animal marinho, né? Colocou baleia no sentido geral. Então eu não posso, Hélio, pegar as palavras de Jesus e dizer não foi isso. Eu não posso fazer isso. Não, mas aqui está escrito, mas não é assim, não é? E aquela história que nós estávamos contando. Será que o livro de Mateus foi extraviado e o tal de Jerônimo foi que pegou o livro de Mateus e coordenou o livro de Mateus, achou uma parte aqui, outra ali, outra acolá? Se fez isso, foi o Espírito Santo que guiou esse cara, esse Jerônimo. Porque o Espírito Santo trabalha, não é, nas pessoas, atuando, porque Jesus falou que ele enviaria o Consolador, o outro Consolador, e guiaria o seu povo em toda a verdade. Não é parcial de verdade, meia verdade, não é isso. Em toda a verdade. Então, se Mateus foi extraviado e alguém montou o livro de Mateus, montou perfeito. Porque José não a conheceu. Quem fala isso? Mateus. Os outros não falam isso. Então, Mateus que escreveu. E José não a conheceu até que nasceu seu primogênito. Os outros não falam isso. É Mateus que escreve uma geração mais adulta pede um sinal não será dado no ser do profeta Jonas. É Mateus que escreveu isso. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim é necessário que o homem fique, Jesus que 3 dias e 3 noites da terra. E é Mateus que pregue de por todo o mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhum outro fala isso. Então, dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, na minha concepção, Mateus é mais perfeito nesses assuntos, chaves para a gente saber o tempo, o espaço e a verdade. Seria muito cômodo para mim dizer para vocês, não, é Dias em Cruz, ele morreu na sexta-feira. Seria muito fácil falar isso. Mas eu fugiria de uma realidade, e nós não podemos fugir da realidade. Né? Lembramos do o João Batista, ele perdeu o pescoço, porque ele falou para Herodes não ter listo possuir a mulher do teu irmão, a Herodias. E isso custou o pescoço dele, mas ele falou a verdade, não é? Lá aquela situação do Herodes ter pego a cunhada, não é? Então é isso. Então nós temos que falar a verdade, doa em quem doer, como tem um outro. Fala a verdade, doa em quem doer, não é? Porque a verdade tem que ser dita. Mas você falou uma coisa importante aí. Ele morreu por muitos, não por todos. Por muitos que aceitam ele como o Messias, o Salvador, né? O Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo, ele morreu por esse. E tem acontecido um negócio interessante, nós entramos em outros assuntos, nós estamos lendo agora Êxodo.
a saída dos hebreus do Egito. E Deus falou com Moisés lá na sarça ardente, ó, você vai lá falar com Herodes, com o rei lá do Egito, o faraó, mas eu vou endurecer o coração dele. Então Moisés, quando foi para lá, já sabia que Deus endureceu o coração do faraó. E foi aqueles milagres, aquelas pragas que caiu e o faraó não cedeu. Mas, a dado momento, ele dizia, ore por mim, Moisés. Peça a Deus por mim. Mas o coração estava duro. E é o que acontece com muita gente. Esses muitos, não é que Jesus morreu, não endureceria o coração, mas ouviria a verdade, é o que nós estamos apresentando para os nossos amigos. Quando o Mateus ele fala na questão assim, então o que a gente quer ter a certeza da questão realmente se ele morreu na sexta-feira ou morreu na metade da semana. Se aponta, como o senhor colocou, Jonas, os 3 dias e 3 noites, quando Mateus aqui no capítulo 28 diz assim, e no fim do sábado. Isso é importante. Então, se é no fim do sábado, que nós entendemos no pôr do sol, como se fosse hoje, né? Hoje é sábado, e aí, quando já despontava o primeiro dia da semana. Claro, domingo. Muito bem. Aí elas vão lá, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Chegando lá, a pedra estava removida, enfim, não encontraram ele. Mas a questão é o seguinte, ora, se o fim do sábado é no pôr do sol, e ele está falando o despontar, isso não quer dizer que o despontar aqui seria claridade. Ou seja, o sol se põe, termina o sábado, interessante que ele, Jesus, respeita o sábado, que ele, por ser o Filho de Deus, ele poderia ter ressuscitado no sábado e não fez. Então, isso Mateus dizendo, porque os outros falam, como o senhor disse, em outras linguagens que nós podemos até ler. Mas ele aqui está muito claro. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, elas vão lá, ele não está lá. Então é sinal que ele ressuscitou. Então, se a gente fizer uma continha aí, retroceder os dias, então não é na sexta-feira que ele morreu. Dá para fazer essa conta? Ele entraria em choque com ele mesmo. Né? Ele fala que ia passar 3 dias e 3 noites. E na realidade, na ideia de alguns, ele não passa 3 dias e 3 noites. Então nós vamos imaginar, ele morre na sexta-feira, que hora? 9h. Até Pilato, até o José de Arimateia pedir para Pilato o corpo de Jesus. Vai lá, pede. Ele volta. Pilatos vai rever se ele realmente estava morto. Concede que José de Arimateia tire o corpo dele. Ele envolve no lençol, a hora está passando. Ele envolve no lençol, vai lá, coloca ele na sepultura. Terminou o 6º dia. Passa a noite do sábado, o dia do sábado. Ora, ele ficou uma noite e um dia. Vamos, na pior das hipóteses, dizer que ele ficou na noite do domingo, do primeiro dia da semana. Então ele ficaria 2 noites e um dia. Pronto, Jesus não é verdadeiro. Jesus não é verdadeiro. Porque os outros evangelistas dizem, assim como Jonas foi um sinal lá para os ninivitas, Jesus também seria um sinal para esse povo. Então Jesus errou. Vamos questionar Mateus, porque Mateus escreveu isso? Não vamos questionar Mateus, porque a profecia dizia isso. E não foi só um profeta, foram 2 profetas. O profeta Jonas, que passou 3 dias, também foi uma invenção. Jonas não passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então nós começamos a questionar a Bíblia, questionar as profecias, e as profecias vai perdendo o seu valor. Não é? Aí entra que a Bíblia é uma fantasia, não é a palavra de Deus coisa nenhuma, não é? Mas aí é a palavra de Jesus.
Então, se ele ressuscita, Mateus foi preciso até nesse momento. E terminando o sábado, aquelas mulheres, Maria Madalena e as outras, estavam ansiosas por esse momento. Percebe? Mulher não é muito curiosa, as mulheres não são. Será? Elas estavam ansiosas para fazer o quê? Para levar e embalsamar Jesus, perfumar Jesus. E você vê que quando ele morreu, presta atenção, se for sexta-feira, como é que elas iam comprar aromas se era sábado? Não tinha shopping lá que funcionava 24 horas por dia. E nem lá atrás, quando ele morre na quarta-feira, no quarto dia, elas ficaram até ele colocar na sepultura. Acompanharam até Jesus ser sepultado. Quando ela sai de lá, não teve tempo para ir no shopping, porque aquele sábado era o ázimo, e ninguém comprava nada, ninguém vendia coisa nenhuma. E a outra confusão que faz na cabeça do pessoal, porque elas foram comprar aroma quando? Quando terminou o sábado do ázimo. Então houve a sexta-feira, o sexto dia da semana, que elas foram comprar os aromas, preparar os aromas, e no sábado semanal descansaram conforme o mandamento. Está dando para você notar isso tudo, nossos queridos irmãos e amigos, notar tudo isso? Então, esse sábado que elas compraram, o dia que elas compraram foi o sexto dia da semana. Prepararam tudo aquilo e ficaram ansiosas para chegar ao pôr do sol do sábado. Elas descansaram conforme o mandamento. Você lembra que lua que era? Não? Fase da lua? Dia 14 ela é quase cheia. Dia 15, lua cheia. Dia 16, lua cheia. Dia 17, lua cheia. Dia 18, lua cheia. Quantos dias são de lua cheia? 7 a 8 dias. Cada fase da lua, 7 a 8 dias. E aquelas mulheres, Lucas diz que era bem de manhã cedinho, estava escuro ainda, quando elas foram lá na sepultura, e Jesus não estava mais na sepultura. Tinha um anjo lá falando, escuta, quem vocês procuram aqui? Quem vocês procuram já ressuscitou. Quando ressuscitou? Mateus foi preciso, quando terminou o sábado, ele ressuscitou. E na contagem regressiva que você estava dizendo para fazer, temos a noite do sábado, aliás, o dia do sábado, a noite do sábado. O dia de sexta, a noite de sexta. O dia de quinta é a noite de quinta. 3 dias e 3 noites, ele ficou guardadinho na sepultura, dando a nós aquela confiança de termos confiança nele. Ele falou a verdade. Ficou 3 dias e 3 noites na sepultura. Então, outras ideias, porque é o dia incluso, conversa. Não entro nessa história, porque essa história não tem fundamento na profecia. Na profecia, não é só Jesus, é Daniel. Daniel era homem de Deus, claro, profetizou tantas coisas maravilhosas. E ele próprio, Jesus, os guardas estavam preocupados também, não é? Os guardas que ficaram lá, foi lá, falou para Pilatos, para aquela turma, escuta, vocês lembram quando tinha aquele impostor falando que ao terceiro dia ressuscitar? Vocês mandam a guarda lá, porque ele vai ressuscitar como ele disse, né? E vai ser, não vão encontrar ele lá, e vai ser pior do que vocês terem matado ele, né? Porque os discípulos vão lá e vão levar ele embora e vai dizer que ressuscitou dos mortos. Muito interessante essa história e eu queria fazer com vocês aqui nesse nosso programa para que vocês pudessem e nós pudéssemos levar para os nossos queridos ouvintes e espectadores essa verdade.
Interessante que Marcos, quando ele fala assim, e passado o sábado. Qual sábado? Ao sábado. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. é aquilo que eu estava te falando com o nosso amigo. Passando o sábado, que sábado? O ázimo. Passando o sábado o ázimo, Maria Madalena e outra Maria foi fazer o quê? Comprar. Ora, se fosse o sábado semanal, aí elas iam comprar no primeiro dia da semana. E ainda iam preparar. Iam descansar conforme o mandamento, está lá para frente. Não é? Então, não dá para você juntar uma coisa com a outra. Passando o sábado do ázimo, que era um dia santíssimo, Maria Madalena e outra Maria foi fazer onde? Foi lá para o mercado. Comprar os aromas, para descansar no sábado, conforme o mandamento, já o sábado semanal. Foram comprar os aromas, passou o sábado semanal, no primeiro dia da semana, aí fala primeiro dia da semana, muito de madrugada, não é? Porque o sábado, primeiro dia da semana para eles, para o pessoal ocidental não, mas para eles era pôr do sol. Para nós também é porque adotamos isso, mas o dia comum é meia-noite, né? Que também é outro tema que a gente pode estudar no outro programa como esse. Eu acho que está claro. Agora, pastor Hélio, tem aqui para a gente encerrar aqui o nosso podcast dessa tarde, tem um capítulo aqui que realmente nos deixa muito assim feliz, né, pela questão de falar do Messias, né? A questão, vamos poder meditar um pouquinho sobre Isaías 53, né? O que nós estamos fazendo aqui nessa tarde? Nós estamos fazendo uma pregação, né? Eu e o senhor aqui e tal. E aí, essa é uma pergunta que a gente vai fazer baseado no próprio versículo 1 do capítulo 53. O que a gente mais quer nessa tarde? Que as pessoas nos dê crédito naquilo que está sendo falado. Porque, como o senhor falou lá a princípio, nós não estamos falando de nós mesmos, né? Nós estamos falando realmente do Senhor Jesus Cristo. Então, Isaías 53, versículo 1 diz assim, ó, quem deu crédito à nossa pregação? Eis a pergunta, quem deu crédito? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Não sei quem está dando crédito à nossa pregação, Isaías 53, e a quem manifestou o braço do Senhor. Não sei, não é? Essa é a verdade pura e nua e crua de Cristo. O seu nascimento na profecia, sua peregrinação aqui na terra, nos 3 anos e meio, fez muitos milagres, não é? Curou muitos doentes, fez cego ver, aleijado andar, deu alimento para 4.000 pessoas numa ocasião, mais 5.000 na outra. Quem deu? Fez cego enxergar. Quem acreditou nisso, o profeta Isaías está dizendo. Quem deu crédito que ele morreu na metade da semana? Quem deu crédito? Né? Ou, não sei, essa é o que está escrito. Nós não falamos nada, inventamos nada de nós e nem fomos buscar da ciência dos homens. Nós estamos falando o que está escrito. E quem deu crédito? Não sei. E aí continua. Porque foi subindo como um renovo, e perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então isso foi na cruz, não é? Quando ele pegou todos os nossos pecados, colocou sobre ele, ele foi desfigurado para a cruz. Tem aí uns historiadores que pegam Jesus sofrendo, não é Mel Gibson, parece que é esse,
não é? Ele escreveu, fez aí a história de Jesus, foi mais ou menos isso que ele sofreu. Que beleza nós podíamos ver nele, né? Para que o desejássemos. Não foi fácil. Falar de Jesus é coisa muito fácil e gostosa de falar, mas nesse momento aí do profeta não foi fácil, não. Foi para a cruz, desfigurado, né? Continuando então a leitura, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Na verdade, Jesus foi desprezado, né? Ele veio para salvar o seu povo e o seu povo o desprezou, mas era um homem trabalhador. E não era um preguiçoso, ele trabalhava, né? Ajudava o pai na carpintaria, é essa história que nós sabemos, mas as pessoas fugiam dele. E chegou no momento deles ter coragem de crucificá-lo. A nação de Israel gritou: crucificam. Mas que mal fez ele, disse Herodes, o Pilatos, não é? Que mal fez ele? E o Pilatos foi avisado pela mulher. A mulher naquela noite passou a noite agoniante e falou para ele: não se intrometa no sangue desse justo, não. Mas ele pecou porque mandou bater em Jesus. Se ele tivesse caído fora, talvez tinha uma esperança para Pilatos, mas mandou açoitar Jesus depois, entregou ele para a turba, né? Interessante isso. E verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós, né? Aquela multidão, não. Multidão, não. Nós temos ele como oprimido de Deus, como pegou nossos pecados e colocou sobre ele. Isso é muito importante para nós. Vamos obedecer o Senhor, não é? Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós somos pecadores confessos, não é? Então ele pegou todas as nossas iniquidades e colocou sobre ele, que ele não tinha pecado. Ele não precisava nem ser batizado, porque o João batizava do arrependimento, né? Confessando os seus pecados, eram batizados por João, mas ele não tinha pecado. O que ele fez? Ele pegou nossos pecados e colocou sobre ele. Ninguém podia fazer isso, né? Por nós, a não ser Jesus. Então, meus queridos irmãos e amigos, vamos servir ao Senhor e vamos andar na verdade. E está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, esse capítulo 53 de Isaías, ele encerra qualquer discussão a respeito do nascimento, da vida de Jesus. É claro que se nós fôssemos contar todas as experiências de Jesus, todas as profecias referente a Jesus, nós passaríamos dia e noite aqui falando disso, mas acreditamos que isso é essencial, né? Para tirar dúvida de algumas pessoas sobre a morte de Jesus, o seu nascimento e a sua morte. Então, a sua morte, ele era o cordeiro morto desde a fundação do mundo, né? Não foi só naquele momento que ele se dedicou. Nenhum ser, nenhum anjo poderia substituir Jesus. Só o Filho de Deus. E tem na história aí que o Abraão levou o seu filho, Isaque, para ser sacrificado. E é exatamente a lição, né? E Abraão foi fazer o que Deus pediu, foi sacrificar. Não é para sacrificar os filhos, não. Aquilo ali foi só uma ilustração, não é? De Deus, o seu filho, Abraão, Deus, o Pai, e o Isaque
mas o Isaac não teve um cordeiro, mas Jesus não teve um cordeiro para morrer no lugar dele. Então, graças a Deus, Jesus morreu, mas ressuscitou. Nós não falamos da ressurreição dele, que foi exatamente quando terminou o sábado e despontar não é luz, o despontar o dia luz, o despontar é a noite, não é? Parece uma contradição, né? Mas é despontar porque começa o primeiro dia da semana no pôr do sol do sábado, não é? Porque o dia lá da criação é de uma tarde a outra tarde, não é de meia-noite a meia-noite. Isso é importante, nós vamos fazer um programa para falar sobre isso, para que vocês, nossos queridos ouvintes e telespectadores, possam saber dessa realidade tão importante que o mundo está sendo levado para o engano, como a morte de Cristo na sexta-feira. Isso é um engano, não entro por esse caminho, porque não é assim que diz o Senhor. Nós temos que seguir o que diz o Senhor. E a sua palavra, ela é pura, verdadeira, honesta e fala a verdade, não é? Hoje eu vi uma pregação do irmão nosso que tem que ter a vitamina B, não é? Todos os dias. E a vitamina B é a Bíblia, né? Que começa com B. E é isso que faz a gente crescer no conhecimento, na espiritualidade, na sinceridade e na fidelidade para com o Senhor. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Muito bem. Chegamos então ao final desse nosso podcast dessa tarde. Agradecemos a todos pela participação. Estamos abertos aí para receber os seus contatos, suas perguntas, suas dúvidas. Agradecemos mais uma vez o pastor Hélio Ramos e muito em breve estaremos nós de volta. Desejo a todos a paz, que Deus abençoe a cada um e até lá.